funciona a pesquisa eleitoral? Quando é crime eleitoral, quando é ilícito civil eleitoral, quando ocorre a aplicação da multa, quando é que eu posso compartilhar em rede social? Confere aí após a vinheta. Então vamos lá, descobrir nesse vídeo como é que funciona a pesquisa eleitoral. A gente vai ver, obviamente, os contornos jurídicos e eleitorais da pesquisa eleitoral. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? A previsão legal, a normatização, a regulamentação da pesquisa eleitoral está lá no artigo 33 e seguinte da Lei 9504, a chamada Lei das Eleições. E claro, como sempre, o TSE vai regulamentar essa previsão legal. Então, lá na resolução 23600 de 2019, o TSE regulamentou a pesquisa eleitoral. A gente sabe que o TSE ele acaba alargando um pouco mais essa competência. A gente não vai discutir aqui se ele extravasa ou não, é a limitação dele. O que a gente sabe é que na prática ele acaba alargando muito mais essa regulamentação. Tá bom? Então é importante fazer a leitura lá da resolução 23600, principalmente você que atua aí na área da prática eleitoral, tá? Obviamente, para concurso também, porque tem que saber as questões, mas para a prática isso tem uma ênfase muito mais aprofundada, tá bom? Primeiro ponto que a gente deve destacar é que toda pesquisa em ano eleitoral, a partir já do dia 1º, né, enquanto tem todo mundo já de ressaca aqui do ano novo, a partir do dia 1º do ano eleitoral, todas as pesquisas devem ser previamente registradas na Justiça Eleitoral. Então, vai divulgar a pesquisa, por exemplo, no dia 15, pelo menos 5 dias antes, então lá pelo dia 10 até o dia 10, tem que estar registrado, né, junto à Justiça Eleitoral. E como é que é feito esse registro? A empresa que faz a pesquisa, né, encomendada geralmente por um veículo de comunicação, ela insere esses dados em um sistema que o TSE disponibiliza chamado PESQ-L. E esse sistema, ele inclusive tem como fazer uma consulta pública, tá, pessoal? Então, você que é eleitor aí quer fazer uma pesquisa na Justiça Eleitoral sobre a idoneidade dessa pesquisa, só colocar lá no seu buscador, né, no Google, no Bing, e coloca assim PESQ-L, ou Sistema de Pesquisa Eleitoral da Justiça Eleitoral. Vai abrir essa janelinha, você faz o filtro aqui por estado, né, o tipo de eleição, faz o filtro pelo número indicador da pesquisa, pela empresa contratada, pelo município. É um filtro bem interessante, inclusive de consulta e de fiscalização para o próprio eleitor. Então esse sistema PESQ-L é o sistema que a Justiça Eleitoral disponibiliza tanto para as empresas fazerem a pesquisa, quanto para o eleitor, enfim, Ministério Público, outros partidos e candidatos fazerem aí essa fiscalização, tá bom? Então esse é o sisteminha aí chamado PESQ-L. Olha só a diferença de uma pesquisa não registrada e uma pesquisa registrada. Provavelmente a letra deve estar bem pequenininha aqui, mas vocês estão vendo aqui, ó, registro TSE BR número tal. Então a gente está vendo aqui um exemplo correto de registro. Houve uma divulgação, isso é importante, a gente vai ver já já o quanto isso pode ser um ilícito. Então a pessoa que divulgou, ou veículo de comunicação, ou em rede social, tem que divulgar. Ah, mas eu só fiz divulgar de um jornal. Não importa, tem que ter o prévio registro aqui da Justiça Eleitoral, diferente dessa pesquisa aqui, ó, pesquisa com registro, né? Então veja, com registro, e pesquisa sem o registro. Cadê o registro dessa pesquisa? A gente vê muitas vezes em rede social a pessoa, fulano está em primeiro lugar, vai lá e compartilha. Cuidado que a gente vai ver que isso pode dar problema lá no futuro para vocês, tá bom? Essa pesquisa, ela pode ser tanto acessada, a gente viu que aquele acesso lá é um acesso público, né, de dados da pesquisa, mas essa pesquisa ela pode ser acessada internamente, ou seja, todos os mapas internos, algo muito mais complexo e mais aprofundado, ela pode ser acessada pelo Ministério Público, pelos partidos, quando a gente fala partido aqui, coligação e federação também, né, que são aglomerados partidários, e candidatos. Então eles podem acessar internamente essa pesquisa, fazendo um requerimento para o juiz eleitoral, e o juiz eleitoral determina, por sua vez, que a empresa disponibilize toda a documentação, tá? E podem fazer também a impugnação, representar uma representação de impugnação junto à Justiça Eleitoral. Professor, como é que isso acontece? Bem, eu estou vendo que essa pesquisa não cumpriu, por exemplo, o prévio registro, ou que fulano divulgou uma pesquisa sem prévio registro. Um desses 3 legitimados aqui pode representar junto à Justiça Eleitoral, e a gente vai ver que isso tem consequências, e a competência segue a competência geral, né? Então,
que está em jogo é o cargo, tá? A pesquisa é para o cargo de presidente e vice, então eu vou protocolizar minha representação no TSE, tá? Se for para senador, deputado, governador ou vice-governador, eu vou protocolizar no TRE, ou se for para juiz eleitoral, para vereador e prefeito / vice-prefeito, eu vou protocolizar essa representação ou esse pedido de acesso de dados aqui no juiz eleitoral, tá bom? Competência tanto para representação quanto para acesso segue a regra geral aí de competência, tá? Agora sim, aquilo que a gente falou, tenham muito cuidado ao divulgar pesquisa em rede social, porque eventual divulgação sem a maneira correta enseja basicamente em duas responsabilidades, a civil eleitoral e a penal eleitoral. Então, civil eleitoral é quando... Opa, saiu daqui, pronto. Civil eleitoral é tudo que não é penal, né? Então, civil eleitoral, apenas a aplicação de multa, e crime eleitoral, multa e pena privativa de liberdade, podendo ser substituída por restritiva de direito, tá? Então, a gente tem basicamente esses dois tipos de responsabilização. Quanto ao civil eleitoral, um ilícito civil eleitoral, a divulgação sem aquele prévio registro, tá? Cuidado, por isso que eu coloquei aqui o símbolozinho da rede social. Muito cuidado, tá, pessoal? Quando for divulgar pesquisa e não, eu só recebi no meu grupo e divulguei na minha rede social. Principalmente se você tem um perfil público, tá? Muito cuidado com isso aí, tá? Eventual divulgação. Olha só o valor da multa, ó. 53 a 106 mil, tá? Coloquei aqui 53, não é 53 reais, não, é 53 a 106 mil reais, tá bom? Inclusive o próprio eleitor que divulgar, não é apenas só o candidato beneficiado com essa divulgação sem o registro, não, tá? Serve, inclusive, mesmo que a multa ela seja registrada, se os dados forem divergentes da realidade, também se aplica aqui a multa eleitoral, tá? Já no âmbito penal, na perspectiva penal eleitoral, é crime a divulgação de pesquisa fraudada, tá? Naquele caso lá, a pesquisa ela pode ser até uma pesquisa real, nesse caso aqui. Pode ser uma pesquisa real, mas se ela não tiver o registro, a simples divulgação já é uma sanção civil eleitoral. Nesse caso aqui, a divulgação tem que ser de uma pesquisa fraudada. Por exemplo, a pesquisa ela pode ser registrada, mas ela pode ter sido fraudada, né? Então, muito cuidado que ela foi registrada, mas ela foi fraudada. Então, a divulgação de pesquisa fraudada seja crime eleitoral. Outro tipo de crime eleitoral é quem dificulta a fiscalização de partidos candidatos ao Ministério Público. Então, partido, o Ministério Público ou o candidato pediu acesso, por exemplo, à pesquisa e a empresa está dificultando a fiscalização, isso também é um crime eleitoral com relação à pesquisa. Do mesmo modo, quem divulga dados irregulares, né? Então, eu tenho uma pesquisa eleitoral e eu manipulo esses dados, também, de um certo modo, isso é um crime eleitoral. Então, vejam aí que pesquisa eleitoral não é brincadeira, tá, pessoal? Muito cuidado aí quem divulga pesquisa eleitoral, tá? Por fim, a gente tem que diferenciar pesquisa da enquete. Vou trazer um conceito legal, depois a gente faz a pontuação. O que é que diz lá a resolução 23600? Que enquete entende-se, enquete ou sondagem entende-se pelo levantamento de opinião sem o plano amostral e que dependa de participação espontânea da pessoa interessada. Desculpa, então o que isso quer dizer? Que a enquete, que também é proibida, tá? A enquete sequer pode ser registrada. A enquete ela já é proibida desde o dia 1º de janeiro. A enquete é aquele simples pergunta, você vota no fulano ou cicrano? Apenas isso. Sem nenhuma profundidade, sem nenhum rigor científico. Essa enquete, ela não pode sequer ser registrada, ela é literalmente proibida, tá? A enquete é proibida a partir do dia 1º de janeiro do ano das eleições. No entanto, a enquete ela não tem consequência de sanção nem civil eleitoral, nem penal eleitoral. Tá? A única coisa que pode acontecer na enquete é que o juiz pode determinar a remoção, e aí se a pessoa não obedecer, vai incorrer em desobediência judicial. Né? Mas a enquete, fazer a enquete em si, não tem nenhuma consequência, nem civil eleitoral, nem penal eleitoral, a não ser que o juiz determine a remoção, com base no poder de polícia, e você não retire. Tá? Então, para a gente finalizar aqui a diferença entre enquete e pesquisa. Tá? A pesquisa ela é registrada, tem que ser registrada a partir do dia 1º. A enquete é proibida, né? Sequer pode ser registrada a partir do dia 1º de janeiro. A pesquisa cabe multa civil e sanção penal, né? Penal eleitoral. Na enquete não tem sanção, apenas tem o chamado poder
de polícia, né? O juiz vai determinar a remoção. Tá bom, meus amigos? Então, essa é a diferença aí entre pesquisa e enquete, tá? Muito cuidado aí. Cuidado mesmo com essa divulgação em rede social, porque mesmo quem divulga, o pobre do eleitor que vai lá e só recebeu no grupo de WhatsApp, ah, veja, meu candidato está em primeiro lugar, mas vem cá, tem um registro dessa pesquisa? Se não tem, você está divulgando pesquisa sem o prévio registro e, portanto, está sujeito aí a uma multa que já começa com R$ 53.000, tá bom? Muito cuidado aí com essa divulgação de pesquisa. Tá tranquilo, meus amigos? Não se esqueçam aí, por favor, meus amigos, de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar. Comenta aqui o que você está achando desse vídeo. Propõe, professor, eu estou com dúvida em relação a essa pauta aqui, em relação a esse assunto. Coloca aqui nos comentários que a gente vai analisar os comentários e trazer vídeo novo aqui para vocês. Então não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, vou deixar 2 links aqui na descrição, seja para prática em direito eleitoral ou para concurso, né? Você vai fazer prova do TSE unificado, juiz, promotor, AGU, vou deixar o link aqui na descrição para você se aprofundar em direito eleitoral e ficar por dentro aí de tudo que acontece no direito eleitoral, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.